Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje, nessa questãozinha do PISM-1, a questão de número 20 do processo seletivo para o ano de 2020, a gente vai discutir um pouquinho sobre substância simples, substância composta, sistema puro, misturas. Então, é um tema que gera um pouquinho de confusão na cabeça da galera, dá um certo bugzinho aí. A gente vai devagarzinho, a gente troca uma ideia sobre o conteúdo, porque é química. Vem comigo depois da vinheta. Então, olha só, pessoal, a questão 20 fala assim, ó: a notícia abaixo foi amplamente divulgada nos veículos de comunicação em maio de 2019. Sem cheiro, gosto ou cor, o gás que matou uma família brasileira que comemorava o aniversário no Chile pode levar à morte tão rápido que pedir socorro nem sempre é suficiente. É um gás que surge da queima do combustível, gerando gás carbônico, CO2, e em menor concentração, o monóxido de carbono. O monóxido de carbono se liga à hemoglobina, responsável por transportar o oxigênio às células do organismo. Se a pessoa inalar muito, surge um composto chamado carboxihemoglobina, que pode causar a morte por envenenamento ao impedir as células de receber oxigênio. Explica Álvaro Júnior, toxicologista da Escola Paulista de Medicina e do IBTOX, Instituto Brasileiro de Toxicologia. Ok. A respeito das substâncias citadas na notícia, assinale a alternativa correta. Então, ele vai lançar para a gente, olha só, a letra A. O sangue, formado por hemácias, plaquetas e plasma, tem um único aspecto. Logo, é uma substância simples. Então, vamos fazer uma pausa aqui na questão, que a gente já identificou um pouquinho do que a gente vai ser cobrado. Por exemplo, letra B. Os gases CO e CO2 são substâncias compostas e o gás O2 é uma substância simples. A gente precisa entender um pouquinho o que é. Para te ajudar, eu montei esse mapa mental bem completinho, bem legal. Tá lá no meu Instagram, até deixei aqui de uma vez. Se você tiver um interesse, achar que vai ajudar, quer ter esse mapa mental, vai lá no meu Instagram, vai ter o link na bio. Na hora que você clicar, vai abrir uma lista, tem vários materiais lá. É um projeto que eu desenvolvo em paralelo, vale muito a pena conferir. Então, se você gostar e quiser, corre lá, entra no meu Instagram, me segue, curte e faz o download desse mapa que é legal. Eu vou dar um zoom aqui para que a gente possa trocar uma ideia. Então, a primeira coisa, né? Falando aqui, ó, do azulzinho e do verdinho. Substâncias simples e substâncias compostas. Qual que é a diferença? Uma substância simples é formada por um único elemento. Pessoal, o elemento é aquele da tabela periódica. Você vê aqui, ó, O2, O3, Cl2, F2. Ou seja, O2, elemento é o oxigênio. O 2 embaixo é para te falar que tem dois átomos daquele elemento. O3, oxigênio, é o elemento. O 3 embaixo, o índice também chamado de atomicidade, ele diz para a gente que existem 3 átomos de oxigênio naquele composto. O O3 é um componente, é uma molécula, é um composto, mas é formado por um único elemento. Só existe oxigênio. Ah, mas tem 3 átomos dele. Sim, 3 átomos iguais, 3 átomos de oxigênio. Por isso, substância simples. Substância composta, ela é formada por pelo menos 2 elementos diferentes. Então, a água, H2O, tem hidrogênio e oxigênio. Ah, mas tem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Tudo bem, não estou discutindo com você a quantidade de átomo, que é o que o índice, o númerozinho embaixo, representa. Ele representa para você a quantidade de átomos naquele componente. Não é isso que eu estou discutindo. Estou fazendo uma discussão do tipo HCl. A gente observa aqui, ó, na mãozinha, ó, HCl. Hidrogênio e cloro, elementos diferentes, substância composta. H2SO4, ácido sulfúrico, tenho 2 hidrogênios, né, H2. S1, quando é 1 normalmente não é escrito, então é 1 enxofre e 4 oxigênios. O total de átomos são 2 hidrogênios, 1 enxofre com 4 oxigênios, 7. Mas elementos eu tenho 3, hidrogênio, enxofre e
oxigênio, substância composta, pelo menos 2 diferentes. É o caso do monóxido de carbono, CO, e o dióxido de carbono, CO2. Você está vendo que você tem carbono e tem oxigênio, você tem 2 elementos diferentes. O número de átomos eu não estou discutindo com você nesse momento. Tranquilo? Primeira coisa que eu queria então, o que é uma substância simples e o que é a substância composta. Vamos puxar um pouquinho aqui, para a gente ver se o seu sistema ele é puro ou se o seu sistema é uma mistura. Não é coronavírus, é rinite alérgica. Tá difícil, sem Juiz de Fora. Olha só, substância pura, pessoal, é aquela que tem um único componente. Então, o componente é a sua molécula que vai estar ali. Ele pode ser, uma substância simples, então o seu sistema ele é puro, formado por substâncias simples. Por exemplo, imagina que você tem um recipiente fechado, ali dentro só tem moléculas de O2. Então ele é puro. Por quê? Porque só tem um componente. Qual é o componente? O2. E esse componente é uma substância simples. Por quê? Porque o oxigênio, o gás O2, só tem um único elemento. Ou então, que você tem um recipiente que só tenha gás cloro. Dentro daquele recipiente só tem um componente, é o cloro, Cl2, que se repete várias vezes, mas é uma substância simples. Agora, o seu sistema pode ser puro, formado por substâncias compostas. Exemplo, a água. Não a água que nós temos, saiu o zoom, foi mal. Não a água que nós consumimos na torneira, ou que você compra na água mineral. Quando você olha, tem componentes ali. Experimenta olhar o rótulo de uma garrafinha de água. Vai ter sódio, vai ter potássio, vai ter outras espécies, carbonatos e etc. Aí não está puro. Você tem mais de um componente. Inclusive fica o gancho. Quando a gente fala de água pura, é muito comum vir para você nas questões água destilada ou água deionizada. O que isso significa? Se você pegar um recipiente, um copo, uma garrafa, que só tenha água destilada, ela é água pura, não tem nenhum outro íon. É assim que os exercícios aproximam. Água destilada, na prática, ela é totalmente pura? Não. Mas o exercício usa essa aproximação, você vai encontrar isso em algumas questões. Então, voltando. Se você pegar, considerar a água destilada pura, uma garrafinha, um copo de água destilada, ele só tem moléculas de água. Então, o sistema está puro. Por quê? Porque só tem um componente. É a molécula de água que se repete várias vezes. Mas a molécula de água é uma substância composta. Por quê? Porque ela tem 2 elementos diferentes, hidrogênio e oxigênio. Então, essa é a primeira coisa. A substância simples, formada por um único elemento. Substância composta, formada por pelo menos 2 elementos diferentes. Uma substância pura, um sistema puro, simples, só tem um componente e esse componente é uma substância simples. Um sistema puro, formado por substâncias compostas, ele tem um único componente, a água, por exemplo, e a água é uma substância composta. Então, toma cuidado com esses termos, gera uma confusão, por isso que tem esse mapa mental para te ajudar a identificar. E, por fim, nós temos as misturas. As misturas, elas podem ter arranjos diferentes. Primeira coisa para mistura, tem que ter componentes diferentes. Então, você pode pegar substâncias simples, diferentes, e colocar junto. Por exemplo, você pegar uma mistura de substâncias simples, oxigênio e ozônio. Oxigênio, substâncias simples. Ozônio, substâncias simples. Mas o oxigênio é a mesma coisa que o ozônio? Não. Então é uma mistura. Tem coisas diferentes. Só que as coisas, oxigênio e ozônio, são substâncias simples. Então é uma mistura porque tem coisas diferentes, mas as coisas diferentes são substâncias simples. Podemos ter misturas de substâncias compostas, por exemplo, água e CO2. Dentro de um recipiente, você pegou um copo.
vai ter um pouco de CO2 lá dentro, é um gás. Então, dentro daquele copo você tem água e CO2. Está puro? Não. Por quê? Porque você tem componentes diferentes. Então é uma mistura. Esses componentes diferentes são substâncias simples ou compostas? São compostas. A água é feita de hidrogênio e oxigênio, o CO2 de carbono e oxigênio. Então, é uma mistura de substâncias compostas. E você pode ter uma mistura entre substâncias simples e substâncias compostas. De novo, exemplo aí, a água e o oxigênio. A água, né, com o oxigênio não está puro, por quê? Porque você tem componentes diferentes, água e oxigênio. Esses componentes, eles são algo composto, que é a água, hidrogênio e oxigênio, e o gás oxigênio, que é uma substância simples, somente oxigênio. Então, é uma mistura de substância simples com substância composta. É um pouquinho confuso, eu entendo isso. Quando a gente está no primeiro ano, fica esses termos, tudo dá uma meia embolada. Por isso que, antes de fazer a questão, que ela não é tão complicada de resolver, se você sabe esses conceitos muito bem, ela se torna até fácil. Mas esse ponto de compreender isso tudo é difícil, eu entendo. Por isso, fiz esse mapa mental. Acho que vai ajudar bastante. Se você quiser, de novo, tá lá no Instagram, corre lá e pega ele para você dar uma olhada. Agora eu acho que a gente consegue resolver a questão. Olha só, o sangue é formado por hemácias, plaquetas e plasma e tem um único aspecto. Logo é uma substância simples. Não. Primeiro que hemácia é composta por vários outros elementos, o plasma, a plaqueta, tudo isso tem átomos diferentes. Então, não tem esse lance de ser uma substância simples. Você não precisa nem saber qual é a composição, né, correta da hemácia, da plaqueta, do plasma. Mas você já viu um pouquinho de biologia, você já viu um pouquinho de células, você sabe desses componentes aí que você vai ter no seu sangue o suficiente para saber que tem mais de um elemento químico. Então não é uma substância simples. Errado. Letra B. Os gases CO e CO2 são substâncias compostas e o gás oxigênio é uma substância simples. Corretíssimo, não é? Por quê? O monóxido de carbono, que é o CO, é carbono e oxigênio, composto. CO2, carbono e oxigênio também é uma substância composta. E o oxigênio formado só por O2, substância simples. Então a resposta certa, letra B. Vamos analisar as outras para a gente aproveitar a questão. Os gases citados na notícia, O2, CO e CO2, são todos substâncias simples? Não. O oxigênio é. O CO e o CO2 não é. São substâncias compostas. Errado. D. O oxigênio é um gás que faz parte do sistema respiratório. Logo, é uma substância composta. Nada a ver, né? Vai fazer parte do nosso sistema respiratório? Sim, mas o gás oxigênio é o O2. O2 é uma substância simples. Não é isso. E letra E. O ar dentro do apartamento continha O2, CO e CO2. Logo, era uma mistura heterogênea. Aqui ele está falando de fases com você, pessoal. Hétero é prefixo para diferente e homo é prefixo para igual. Então, quando ele fala que dentro do apartamento continha oxigênio, monóxido de carbono, dióxido de carbono e era uma mistura heterogênea, significa que se você olhasse, você iria identificar coisas diferentes, fases diferentes, poderia ser cores diferentes, algo diferente. E aqui fica uma dica preciosa. Toda mistura gasosa é homogênea. Toda mistura gasosa é homogênea. Beleza? Então, dentro do apartamento, era uma mistura heterogênea. Não é. Toda mistura gasosa é homogênea. Então, a gente tem que a letra E está errada. Resposta certa fica a letra B. E foi o que eu disse. Se você observar a questão, se você sabe muito bem o que é substância simples composta, você resolve a questão com um grau de facilidade razoável até. O problema é dominar esse conteúdo, dominar todos esses conceitos na cabeça para que você possa ter segurança na hora de resolver a questão. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Qualquer coisa aí, comenta comigo. Eu vou te fazer o pedido padrão, né, de todo o canal do YouTube. Curte esse vídeo, por favor. Comenta, pô, achou legal? Fala, pô, professor, maneiro, legal, gostei, não sabia, aprendi. Deixa um comentário, compartilha aí com um colega seu que vai ajudar, que vai fazer o PISM. Me segue no Instagram, eu vou deixar em algum lugar aqui de novo
o meu logo do Instagram. Lá tem esse mapa mental, tem outros mapas mentais e resumos de conteúdo. É um trabalho à parte desse do YouTube. Segue lá, curte. É o procedimento padrão, né? A gente que está aí no YouTube, está nas redes sociais, a gente pede. Por quê? Porque o sistema entende que isso é importante. Quanto mais você interagir comigo, mais ele divulga esse conteúdo para mais gente a gente ajuda a estudar. Beleza, meus queridos? Espero ter ajudado. Bons estudos, abraços e valeu!